Olá, você sabe como prestar atendimento pré-hospitalar para vítimas de queimaduras? Sabe qual é a primeira atitude a ser tomada diante dessas emergências? Hoje vamos entender como a pele é composta, como ela reage diante do contato com temperaturas elevadas e como podemos dar auxílio diante desse tipo de acidente. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, responsável pelo revestimento externo do corpo. Ela funciona como barreira mecânica à invasão de micro-organismos, bem como auxilia no equilíbrio hídrico e na regulação da temperatura do corpo. Ocupando aproximadamente 15% do peso corporal, sua espessura varia em função do gênero, da região do corpo e até mesmo da idade, sendo anatomicamente estruturada em 3 camadas de tecidos distintas: a epiderme, a derme e a hipoderme. Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas. A epiderme é a camada mais externa da pele. Sua espessura varia de acordo com a região do corpo, sendo mais espessa em áreas sujeitas à pressão ou atrito, como a planta dos pés e a palma das mãos. Ela é impermeável à água e funciona como uma barreira protetora contra o meio ambiente. Esta camada é constantemente renovada pela descamação das células mais superficiais e geração de novas, na sua camada mais profunda. A derme constitui em torno de 95% da espessura da pele, onde se encontram estruturas importantes como vasos sanguíneos, terminações nervosas, folículos pilosos e glândulas sebáceas e sudoríparas. A hipoderme, que é a camada abaixo da derme, e é constituída da combinação de tecido elástico e fibroso, bem como de depósitos gordurosos. Mesmo sendo revestida de 3 camadas, a pele está exposta a diversos riscos. Entre eles estão as lesões causadas pela temperatura, neste caso, queimaduras. As queimaduras são lesões frequentes e a 4ª maior causa de morte por trauma. Mesmo quando não levam a óbito, as queimaduras severas produzem grande sofrimento físico e requerem tratamento que dura meses, e em alguns casos até anos. Sequelas físicas e psicológicas são comuns. Pessoas de todas as faixas etárias estão sujeitas a queimaduras, mas as crianças são as vítimas frequentes, muitas vezes por descuido dos pais ou responsáveis. O atendimento definitivo aos grandes queimados deve ser feito preferencialmente em centros especializados. As queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes químicos, físicos ou biológicos, como veremos a seguir. As queimaduras por agentes químicos são causadas pelo contato direto com substâncias corrosivas, como ácidos, álcool ou gasolina. As queimaduras por agentes físicos ocorrem através da temperatura, como vapor, objetos aquecidos, chama, água quente, dentre outros. Elas também podem ocorrer através da eletricidade, por meio de corrente elétrica ou raio, e por radiação, através do sol, raios ultravioletas ou raio-x. E por último, as queimaduras podem vir por meio de agentes biológicos, através de animais, como lagarta de fogo e água-viva, ou por vegetais, através do látex de algumas plantas, urtiga, entre outros. As queimaduras, principalmente as térmicas, classificam-se de acordo com a profundidade da lesão, sendo de 1º, 2º e 3º graus. Essa classificação é importante porque direciona desde o atendimento pré-hospitalar até o atendimento definitivo no centro de queimados. A avaliação da profundidade da lesão se faz apenas por estimativa, pois muitas vezes a real profundidade da lesão só se revela depois de alguns dias. Essas queimaduras atuam nos tecidos de revestimento do corpo humano, determinando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas como o tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos. A respeito da profundidade, elas se dividem apresentando as seguintes características. As queimaduras de 1º grau, também chamadas de queimaduras superficiais, são aquelas que envolvem apenas a epiderme. Os sintomas são intensa dor e vermelhidão local, mas com palidez na pele quando se toca. A lesão de queimadura de 1º grau é seca e não produz bolhas. Geralmente melhoram no intervalo de 3 a 6 dias e não deixam sequelas, podendo ou não descamar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimados, o 2º grau é dividido atualmente em 2º grau superficial e 2º grau profundo.
A queimadura de segundo grau superficial é aquela que envolve a epiderme e a porção mais superficial da derme. Os sintomas são os mesmos da queimadura de primeiro grau, incluindo ainda o aparecimento de bolhas e uma aparência úmida da lesão. A cura é mais demorada, podendo levar até 3 semanas. Não costuma deixar cicatriz, mas o local da lesão pode ser mais claro. As queimaduras de segundo grau profundas são aquelas que acometem toda a derme, sendo semelhantes às queimaduras de terceiro grau. Como há risco de destruição das terminações nervosas da pele, esse tipo de queimadura, que é bem mais grave, pode até ser menos doloroso do que as queimaduras mais superficiais. As glândulas sudoríparas e os folículos capilares também podem ser destruídos, fazendo com que a pele fique seca e perca seus pelos. A cicatrização demora mais que 3 semanas e costuma deixar cicatrizes. Já as de terceiro grau são queimaduras profundas que acometem toda a derme e atingem tecidos subcutâneos, com destruição total de nervos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e capilares sanguíneos, podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. São lesões esbranquiçadas ou acinzentadas, secas, indolores e deformantes que não curam sem apoio cirúrgico, necessitando de transplantes. Devido à lesão nervosa, o estímulo de dor é pouco percebido, porém, ao redor da queimadura do terceiro grau, haverá queimaduras de primeiro e segundo grau, que frequentemente serão motivos de fortes dores. A extensão da queimadura ou a porcentagem da área da superfície corporal queimada é um dado importante para determinar a gravidade da lesão e o tratamento a ser instituído, tanto no local do acidente quanto no hospital. Utiliza-se para este cálculo a regra dos 9. Nela são consideradas apenas as áreas queimadas com profundidade de segundo a terceiro graus. O resultado obtido é aproximado, mas suficiente para o uso prático. Ele é feito da seguinte forma. Para os adultos, a cabeça e pescoço equivalem a 9% da superfície corporal total. O tórax e o abdômen representam 18%. As costas e a região lombar também equivalem a 18%. Cada braço representa 9%. Cada perna, 18%. E a genitália equivale a 1%. A regra dos 9 pode aparecer de uma forma mais detalhada. Haverá algumas fontes que irão indicar porcentagens diferentes para cada parte do corpo, mas como consideramos que este cálculo se aplica por 9 ou múltiplos de 9, devemos utilizar o anteriormente citado. As crianças menores de 1 ano apresentam proporcionalmente cabeça maior que a dos adultos. Então, essa regra altera somente a porcentagem da cabeça para 18% da superfície corporal e cada membro inferior, juntamente com a genitália, para 14%. E os outros membros continuam com as mesmas porcentagens para os adultos. Para fazer o cálculo para as crianças de 1 a 10 anos, devemos seguir os seguintes passos. Para a cabeça, devemos considerar 18% menos a idade da criança. Cada perna equivale a 14% mais a metade da idade da criança. Para as demais partes, as porcentagens serão iguais às dos adultos. Dessa forma, a superfície corporal total de uma criança de 6 anos, através da regra dos 9, se aplica assim. A cabeça vale 18. Diminuindo 6 da idade da criança, ficamos com 12%. As pernas equivalem a 14. Então somamos 3 da metade da idade da criança e ficamos com 17%. Sendo assim, as duas pernas equivalem a 34%. Os dois braços seguem com 18% e o tronco frontal e dorsal com 36%. Somando tudo, temos o total de 100%. Além deste cálculo, para avaliar a extensão de queimaduras menores, pode ser utilizada como medida a mão da vítima, que corresponde a aproximadamente 1% da área da superfície corporal. Mas é importante lembrar que a regra dos 9 é mais eficiente. A respeito do atendimento à vítima de queimaduras, a primeira preocupação do socorrista deve ser com a sua própria segurança, que se aplica a qualquer situação, mas devendo ser reforçada ao atender as vítimas de queimaduras em ambientes hostis. Sendo assim, é necessário ter cuidado com as chamas, os gases tóxicos, a fumaça e os riscos de explosões e desabamentos. Ao se deparar com um acidente envolvendo queimaduras, o primeiro cuidado é extinguir a fonte de calor, ou seja, impedir que permaneça o contato do corpo com o fogo, líquidos ou superfícies aquecidas, entre outras causas do acidente.
Se as vestes estiverem em chamas, é preciso que a vítima pare, deite e role no chão com as mãos no rosto. O socorrista pode jogar água ou abafar o fogo com um cobertor, toalha ou jaqueta. As vestes da vítima devem ser retiradas desde que não estejam aderidas à pele. Do contrário, só devem ser removidas sob anestesia no momento da limpeza da ferida. Em casos de queimaduras elétricas, deve-se providenciar a interrupção da corrente antes do contato com a vítima, ou, se isso não for possível, tentar afastá-la com um objeto isolante, como madeira seca. Uma queimadura por choque elétrico é sempre pior do que parece, por isso é necessário que o atendimento seja urgente. Se a vítima estiver em casa e houver queimadura por agentes químicos, deve-se tirar toda a roupa da vítima e colocá-la debaixo do chuveiro ligado enquanto o socorro estiver a caminho. Porém, se o agente for térmico, é necessário apenas colocar água corrente em temperatura ambiente sobre o ferimento, de preferência por tempo suficiente até que a área queimada seja resfriada. O resfriamento nunca deve ser feito com água gelada ou outros produtos refrescantes, como creme dental ou hidratantes. A água fria promove a limpeza da ferida, removendo agentes nocivos da pele, além de ser capaz de interromper a progressão do calor e limitar o aprofundamento da lesão, desde que o resfriamento seja realizado nos primeiros segundos ou minutos. Ela também pode aliviar a dor da queimadura, mesmo se aplicada após alguns minutos, assim como pode reduzir o edema. Portanto, o resfriamento com água corrente deve ser realizado o mais cedo possível, durante cerca de 10 minutos, podendo chegar a 20 minutos caso seja necessário. Porém, devido ao risco de hipotermia, o resfriamento deve ser mais breve quanto mais extensa for a queimadura, não sendo recomendável em queimaduras superiores a 15% da superfície corporal. Se a área queimada for menor do que 5% da superfície corporal, ela pode, após o resfriamento, ser protegida com gases, compressas ou toalhas de algodão úmidas, e em seguida coberta por plástico ou material impermeável. Por fim, o paciente deve ser envolvido com uma manta ou cobertor. Aqui, cabe a lembrança: resfriar a queimadura, mas aquecer o paciente. Quando não for possível utilizar água corrente, curativos, compressas ou outras opções utilizadas para resfriamento da queimadura, é recomendado internacionalmente cobrir a queimadura com filme plástico novo e limpo, até que a vítima possa receber o devido tratamento avançado. É importante ressaltar que lavar a lesão com água fresca corrente pode aliviar a dor e diminuir a extensão dos danos. No entanto, a exposição prolongada ao frio pode provocar hipotermia. Se a temperatura da vítima ficar abaixo de 32 graus, a condição pode ficar crítica e até fatal. Também é necessário buscar o auxílio de um profissional de saúde no posto de atendimento mais próximo do local do acidente. Assim poderão ser tomadas as providências essenciais para o sucesso da recuperação e também para evitar o agravamento da lesão. Se não houver unidade de saúde nas proximidades, deve-se acionar o serviço de socorro do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, ou procurar uma emergência hospitalar. Lembramos que o atendimento aos queimados no local normalmente se refere a dar suporte e compaixão à vítima. É necessário verificar a regra dos 9 para despachar a resposta adequada ao atendimento especializado. Mas, caso o socorrista não saiba realizar com eficiência esse cálculo, ele deve apenas repassar as áreas queimadas para a viatura. Se alguém se queimou, é porque algo estava queimando. Portanto, é preciso verificar a situação com cuidado para não se prejudicar. Mas ainda assim observar o suficiente para obter informações relevantes para evitar mais acidentes. Tomando cuidado para estabelecer esse atendimento de forma mais eficiente possível, devemos saber o que não fazer no atendimento à vítima de queimaduras. Desta forma, quando prestar atendimento à vítima, o socorrista não deve passar no local atingido nenhum produto ou receita caseira como pó de café, banha de porco, babosa, entre outros, pois qualquer substância que seja passada sobre a pele queimada vai irritá-la. Há também um alto risco de infecção por bactérias ou fungos presentes nesses produtos, que podem aderir ao tecido lesionado, dificultando a limpeza da ferida no serviço especializado, já que a barreira natural do organismo, ou seja, a pele, está danificada.
Não passar nenhuma pomada no local atingido. A pele fica extremamente sensível após uma queimadura. E as pomadas, ainda que adquiridas em farmácias, machucam ainda mais as células cutâneas e podem irritar a pele e gerar infecções. Não tentar estourar as bolhas provocadas pela queimadura. Elas se manifestam nas queimaduras de segundo grau e devem ser manuseadas apenas por um profissional especializado, ou seja, não devem ser rompidas, estouradas ou mesmo esvaziadas com uma agulha. Ao retirar esse curativo natural em casa, o ferimento estará exposto a instrumentos possivelmente contaminados e pode infeccionar. Se houver necessidade de cobrir o ferimento a caminho do serviço de saúde, o indicado é envolvê-lo em um pedaço de pano limpo. Tecidos ou materiais que grudem no ferimento, como algodão, devem ser evitados. O paciente queimado não deve retirar a roupa que estiver usando, ainda que tenha sido atingida pelo fogo. O ideal é molhar a vestimenta e permanecer assim até a chegada ao pronto-socorro, para evitar que as bolhas estourem e que a pele seja arrancada. Outro cuidado é retirar acessórios, como pulseiras e anéis, pois o corpo incha naturalmente após uma queimadura, e esses objetos podem ficar presos. Quando tratamos da prevenção, partindo do pressuposto de que 90% das queimaduras poderiam ser evitadas, medidas preventivas se impõem para diminuir sua incidência e dependem da educação e legislação. As medidas educativas de prevenção consistem em orientar desde cedo as crianças a evitar situações de risco envolvendo queimaduras no ambiente doméstico, além de incluir nos currículos escolares o ensino de prevenção de acidentes e realizar campanhas preventivas gerais voltadas para toda a população. Campanhas educativas particulares, para serem mais eficazes, devem se basear em dados epidemiológicos confiáveis e identifiquem causas específicas de queimaduras e as respectivas populações de risco, as quais devem ser periodicamente dirigidas. Dentre os cuidados que é preciso ter para evitar acidentes com queimaduras, podemos citar: jamais deixar uma frigideira ou panela com gordura quente no fogão. Evitar deixar panelas ao alcance de crianças. Nunca jogar água sobre o fogo provocado na frigideira pela queima da gordura. Para apagá-lo, deve-se tapar a panela ou cobri-la com um pano. Virar os cabos das panelas e frigideiras para o lado de dentro ou para o fundo do fogão. Em ambiente com criança, manter protetores de tomadas. Produtos de limpezas, químicos e de higiene pessoal devem ser mantidos longe do alcance de crianças e em lugar seco. Álcool e gasolina jamais devem estar ao alcance de menores e sempre distantes de locais onde haja fogo. E nunca borrifar álcool ao usar churrasqueira. Ao invés disso, procurar formar brasa naturalmente ou com um gel específico. Essas são só algumas dentre muitas outras precauções necessárias para evitar que mais acidentes aconteçam. Como as queimaduras podem ir de níveis leves a de alto risco de sequelas ou até de morte, os primeiros cuidados devem ser feitos com extrema atenção para não prejudicar ainda mais a vítima. Lembrando que um atendimento especializado para queimaduras de grau 2 e 3 é de extrema importância, podendo diminuir o sofrimento da vítima ou o agravamento da situação. Desta forma, é notável que esses acidentes são recorrentes devido à falta de cuidado quando em contato com os agentes responsáveis pelas queimaduras. É necessário um alerta para práticas mais conscientes ao manusear líquidos e superfícies aquecidas, substâncias inflamáveis ou até mesmo para reforçar a importância de não deixar as crianças sozinhas em ambientes propícios a tais ocorrências. Podemos concluir que, através da prevenção, será possível ter resultados mais positivos do que o próprio tratamento, já que para algumas vítimas as consequências podem ser extremamente graves. Até a próxima!